Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Falaremos sobre sufixos de palavras terminadas com agem, esa, oso, isar com Z e isar com S. Você tem dúvidas na hora de escrever algumas palavras com estas terminações? Tem? Fique por aqui, então vamos começar a nossa aula. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Você sabia que algumas pessoas estimam que existam mais de 600 mil palavras na língua portuguesa? São muitas palavras, não é verdade? E com certeza, entre essas tantas palavras, há aquelas de difícil leitura e entendimento, principalmente na hora de escrevê-las. Para mostrar um pouco disso tudo, vou começar com um texto. Preste bastante atenção. O patinho feio. A mamãe pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho. Um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante, estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Todos parabenizaram a pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. Quero neste momento destacar algumas palavras que lemos nesse texto. Vamos a elas. Primeira palavra, folhagem, certeza e horroroso. Através destas palavras, quero mostrar a você que elas foram formadas a partir de outras palavras que já existem. Veja que é algo interessante. Acompanhe na tela. A palavra folhagem veio da palavra folha. A palavra certeza veio da palavra certo. Próxima palavra, horroroso. Horroroso veio de uma outra palavra existente da língua portuguesa, que é a palavra horror. Por esta razão, as palavras folhagem, certeza e horroroso são chamadas de substantivos derivados, pois elas derivam de outras palavras, as quais chamam-se de substantivos primitivos. O que aconteceu aqui com as palavras derivadas? As palavras folhagem, certeza e horroroso, as quais destacamos do texto, elas receberam um acréscimo, uma terminação. Algumas dessas terminações nós chamamos de sufixo. Os sufixos formam outras palavras e dão um outro sentido a elas também. Nessas três palavras, formadas a partir de outras, cada uma recebeu um sufixo específico. Agem, esa, oso e osa. Vamos agora estudar cada uma delas. O sufixo agem, acrescentado em algumas palavras da nossa língua, dá um sentido novo que a palavra primitiva antes não tinha. E que sentido é este? O sentido é de abundância, de grande quantidade, ou representa também um ato ou ação de alguma coisa. Fique atento para você entender. Destacamos no texto a palavra folhagem. Observe o sufixo agem. O que ele está indicando aqui? Abundância de folhas. Por isso, folha é diferente da folhagem. São palavras parecidas, mas com significados diferentes, pois o sufixo agem mudou o sentido da palavra. Vamos ver agora outros exemplos para que você perceba que isso é comum. Friagem vem da palavra frio. Mais uma vez, houve um acréscimo do sufixo
agem, alterou o significado da palavra. E qual o significado agora? Agora tem um sentido de muito frio, não é apenas frio, agora é muito frio. Vejamos agora a palavra aprendizagem. Termina com agem. Aprendizagem vem da palavra primitiva aprendiz. Com o acréscimo do sufixo agem, a palavra ganha um outro significado. Aprendizagem é a consequência do ato de aprender. Atenção! Nem toda palavra que termina com agem é uma palavra derivada. Preste atenção nessas 3 palavras que destaquei para você. Coragem, mensagem e garagem não derivam de outras palavras, ok? Passemos agora para o próximo sufixo, o ESA. Atente-se a esta informação. O ESA escreve-se com Z. No texto que lemos no início desta aula do Patinho Feio, destacamos uma outra palavra que é certeza. Veja, o ESA sendo acrescentado aqui. Eu disse a você que o sufixo dá um novo significado à palavra. Sufixo ESA, ele se junta a um adjetivo para dar origem a uma nova palavra. E esta nova palavra chama-se substantivo. Vou te explicar melhor. Certeza vem da palavra certo. Certo é um adjetivo. E o que é um adjetivo? Adjetivo é uma característica ou estado de um substantivo. Veja nesse caso outras palavras. Temos os seguintes adjetivos. Pobre. Quando acrescentamos o sufixo ESA, veja o que acontece. A palavra é transformada em pobreza. Próxima palavra. Rico. Quando acrescentamos o sufixo ESA, ela se transforma numa palavra riqueza. Em seguida, temos a palavra limpo. Ao acrescentarmos o sufixo ESA, ela se transforma em limpeza. Pobreza, riqueza e limpeza. Todas essas últimas palavras pronunciadas aqui são substantivos. Deixaram de ser adjetivos e passaram a ser substantivos. Vamos agora estudar mais um sufixo, o oso ou osa. Mas é um oso escrito com S e não com Z. Antes de eu te mostrar o que significa este sufixo, eu tenho um desafio a você. Escrever corretamente uma carta da Rosa. Lerei para vocês e depois iremos juntos escrevê-la. Rosa quer enviar uma carta de agradecimento ao raposo, mas está em dúvida na escrita de algumas palavras. Lerei para você agora de que forma a Rosa gostaria de escrever. Caro raposo, estou muito ansiosa esperando por nosso encontro no próximo fim de semana. O buquê cheiroso que deixou em minha casa era lindo. Foi um presente amoroso. Assinado Rosa. Bem, perceba os espaços em branco. Neles, vocês apenas escreverão após ouvir as palavras. Peço que neste momento, quando eu citar as palavras novamente que faltam, você escreva em seu caderno para que depois consiga conferir a escrita delas. Combinado? Caro raposo, estou muito ansiosa esperando por nosso encontro no próximo fim de semana. O buquê cheiroso que deixou em minha casa era lindo. Foi um presente amoroso. Assinado Rosa. Vamos agora ajudar Rosa a escrever a carta. A primeira palavra que você ouviu que faltava nesta carta é a palavra ansiosa. Ela deve ser escrita com osa com S ou osa com Z? Com S. Muito bem. As próximas palavras são cheiroso e amoroso. Dica: acrescentamos o sufixo oso ou osa, escrito com S, quando queremos dar também ideia de muito, quantidade, cheio de. No entanto, quando acrescentamos este sufixo, queremos dar ideia de abundância. Este não é o único significado. Fique atento aqui. Que palavras
podemos usar quando queremos dizer algo que causa muito horror. Horroroso, certo? Foi a palavra destacada do texto Patinho Feio. Outra mudança que ocorre quando acrescentamos oso ou osa nas palavras é que elas deixam de ser palavras substantivas e passam a ser palavras adjetivas. Vejam este outro exemplo. A palavra sabor é um substantivo. E quando queremos transformar este substantivo em adjetivo, acrescentamos o sufixo oso. Além de a palavra ganhar um outro significado com o acréscimo deste sufixo. Com estas dicas, vamos agora voltar à carta, mais seguros para escrever as palavras que faltam. Analisemos a carta da Rosa para ajudá-la com essa dica que acabei de passar para você. Ansiosa é com osa com S ou osa com Z? Pense, ansiosa é uma pessoa cheia de ansiedade. Logo, a palavra ansiosa deve ser escrita com osa com S. Vejamos a palavra cheiroso. Oso com S ou oso com Z? Se caso você escolheu oso com S, por qual motivo você escolheu isso? Pelo fato de o sufixo oso, escrito com S, dar a ideia de abundância, quantidade. É isso. Então, se colocarmos cheiroso com oso com S, queremos dizer que algo ou alguém tem um cheiro muito bom. Próxima palavra, amoroso. Amoroso deve ser escrito com oso pelo mesmo motivo. O sufixo oso está dando o sentido de muito amor. Vimos aqui nesta parte que o sufixo oso forma um adjetivo a partir de um substantivo. Até agora, vimos dois sufixos, o age, o oso ou osa e o esa. Cada um deles dá um novo sentido e faz com que as palavras mudem de classes gramaticais. Vamos agora verificar o sufixo isar com Z e a terminação isar com S. Imagine agora se você tivesse que completar a seguinte frase. Observe, iremos finalizar esta atividade em breve. O som da palavra você já consegue captar, mas e a escrita? Como se escreve finalizar? É com isar com a letra Z ou com isar com a letra S? Se a palavra primitiva for escrita com S, a derivada também será grafada da mesma forma, ou seja, com S. Como sabemos, existem os substantivos primitivos, que são aqueles que não se originam de nenhuma palavra existente na língua portuguesa. E os derivados, que como o próprio nome já nos revela, derivam, originam-se de outras palavras que já existem. Voltemos à frase para visualizar o que eu falei. Iremos finalizar esta atividade em breve. A palavra que deve preencher aqui é a palavra finalizar. Finalizar é uma palavra que deriva de final. A palavra final não apresenta S em sua composição. E por isso, finalizar vai ser escrita com Z, certo? Vamos ver agora outros exemplos para que você compreenda melhor. A palavra símbolo representa um substantivo. A partir dela, podemos formar outras palavras, como por exemplo, a palavra simbolizar. Sabe por quê foi escrita com Z? Quando na palavra primitiva não tiver terminação com S. As palavras que dela derivam serão escritas sempre com Z. Constate agora com outros exemplos. Atual, atualizar. Canal, canalizar. Eterno, eternizar. São palavras escritas com Z, pois nas palavras primitivas, em suas terminações, não há S. Fique com esta dica. Talvez você esteja pensando, já sei quando devo usar isar com Z e isar com S? Respire fundo, pois é tranquilo.
Veja este pensamento do João. Observe o que ele pensa. Ops, não devo pisar a grama. Perceba que a palavra pisar foi escrita com izar, com S, e não com Z. A justificativa para este fato é que a palavra primitiva contém S em sua terminação, razão pela qual as palavras que dela derivam também serão escritas da mesma forma. E qual é a palavra primitiva de pisar? Pisar vem de que palavra? Piso. E piso se escreve com S. Por isso, as palavras que podem derivar de piso devem ser escritas com S e não com Z. Vejamos outros exemplos de palavras primitivas e derivadas. Analisar vem da palavra análise. Avisar vem da palavra aviso. E pesquisar vem da palavra pesquisa. Por qual motivo receberam S e não Z? Pelo motivo de que essas palavras primitivas apresentam-se em sua composição a letra S. Entendido até aqui? Uau! Quanta aprendizagem tivemos por aqui hoje, hein? Vamos treinar agora. Por isso, convido-te agora para a hora da atividade. Atividade 1. Leia o texto abaixo e ache os 3 erros existentes e circule-os. Vamos aprender a fazer massinha de modelar? Você irá precisar um copo de água, 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de óleo de cozinha e tinta guache. Modo de preparo. Para preparar a massinha de modelar caseira, basta misturar os ingredientes na ordem acima. Ou seja, por último, coloque a tinta guache da cor que preferir. Dica: você pode pesquisar várias cores de tinta guache ou improvisar misturando-as. Quais são os 3 erros existentes aqui neste texto, aluno? Dê uma pausa agora neste vídeo, nesta aula, e verifique quais são os erros. Vamos verificar? Primeira palavra que está escrita de maneira errada é a palavra precisar. Daqui a pouco te direi o porquê esta palavra está errada. Segunda palavra. A palavra é pesquisar com Z. Terceiro erro desse texto é a palavra improvisar com Z. Vamos agora verificar o porquê dessas palavras estarem escritas de maneira errada. Veja, precisar é escrito com S e não com Z como veio no texto. Por quê? Porque a palavra precisar vem da palavra preciso e é escrito com S. Pesquisar é escrito com S porque veio da palavra pesquisa e pesquisa também é com S. Improvisar é escrita com S porque veio da palavra improviso, que também é escrita com S. Passemos agora para a atividade número 2. Usando as palavras do quadro abaixo, forme outras palavras que terminem com izar com S ou izar com Z. As palavras são oficial, reprise, aviso, vapor, símbolo e paralisia. Vamos formar palavras a partir destas que aparecem na tela para você. Vamos lá. Primeira palavra que nós podemos formar a partir de oficial é a palavra oficializar. Veja, a palavra oficial não tem na sua terminação S, por isso ela deve terminar com o sufixo izar com Z. Reprise, reprise tem S em sua finalização, por isso a palavra reprise vai ter S, reprisar. Vamos formar agora uma palavra a partir da palavra aviso. Veja, olha a terminação de aviso, com S. Podemos formar uma outra palavra, que é a palavra avisar. Avisar deve ser com S. Vapor. Vamos verificar que palavra podemos formar a partir da palavra vapor. A partir da palavra vapor, formamos a palavra vaporizar. A terminação izar com Z.
porque não há S na terminação na palavra primitiva. Passemos para a próxima palavra, símbolo. Que palavra podemos formar a partir de símbolo? Simbolizar. A palavra símbolo, a palavra primitiva, não há S em sua terminação. Por isso, a terminação da palavra simbolizar vai receber izar. E por último, paralisia. Que palavra podemos formar a partir de paralisia? Paralisar. Se há S na terminação da palavra primitiva, vai haver S também na palavra derivada, ok? Passemos agora para a atividade número 3. Qual alternativa que apresenta a escrita correta? Letra A, pobreza com S. Letra B, limpeza com S. Ou é a letra C, certeza com Z? Ou é a letra D, leveza com S? Qual alternativa que apresenta a escrita correta, aluno? Vamos verificar a resposta? A resposta correta é letra C, certeza. Todas as outras alternativas, elas precisam ser corrigidas. A palavra pobreza não termina com ESA, ela termina com ESA com Z. A palavra limpeza termina com EZA e a palavra leveza também termina com o sufixo ESA, sufixo que aprendemos aqui nesta aula. Depois de fazermos algumas atividades, eu quero te convidar agora para a hora da revisão. Vocês viram no início da aula que existem mais de 600 mil palavras em nossa língua portuguesa. E algumas delas podem nos causar dúvidas. A confusão entre certas palavras escritas ocorre porque algumas terminações são pronunciadas da mesma forma. E você já percebeu que as palavras não são escritas da mesma forma que falamos. Hoje vimos algumas destas terminações. Primeiro, vimos palavras terminadas com agem, um dos sufixos estudados aqui. Vamos ver alguns exemplos deste sufixo que estudamos por aqui? Veja, a gente viu o sufixo agem. Olha aí a palavra folhagem. A gente viu que o agem tem um significado, ele traz uma ideia de abundância. Próximo sufixo que estudamos por aqui. Vimos o ESA escrito com Z. E quando é que a gente escreve com Z? Quando queremos dar o sentido de abundância ou mostrar o resultado de uma ação. Próximo sufixo que vimos por aqui. A gente viu o sufixo oso ou osa. Olha aí os exemplos. Cheirosa e horroroso. A gente viu na aula de hoje também uma terminação, lembrando que isso não é sufixo, a terminação isar com S. Vejam aí a palavra pisar. Por que ela foi escrita com S-A-R? Porque ela vem da palavra piso, e piso é escrito com S. Próximo sufixo. Último sufixo de hoje é o sufixo isar, com Z. Vejam a palavra que a gente conseguiu formar, simbolizar. Quanta aprendizagem tivemos por aqui hoje, hein, aluno e aluna? Mas chegamos ao fim de uma aula super produtiva. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais e tchau, tchau! Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e estamos aqui juntos novamente. E o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre as igualdades envolvendo as 4 operações e os termos desconhecidos de uma igualdade. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Temos na matemática 4 operações fundamentais, que são a adição, a subtração,
a multiplicação e a divisão. Estas operações nós vemos desde o início do fundamental, não é verdade? Mas você sabia que elas têm uma ligação entre si? Que o oposto da adição é a subtração e o oposto da multiplicação é a divisão? Vamos entender isso com mais profundidade nesta aula. Vamos lá! Vamos ver primeiro a relação que existe entre a adição e a subtração, iniciando com o entendimento sobre a adição. Quando realizamos qualquer operação com adição, estamos unindo quantidades em uma só, unindo números em um só. Não importa se são objetos iguais ou se são objetos diferentes, a ideia é a mesma, unir quantidades. Por exemplo, quando unimos algumas frutas, tais como 4 maçãs e 5 bananas, teremos aí um total de 9 frutas. E o resultado seria o mesmo se você substituísse as bananas e as maçãs por qualquer outra fruta. Na subtração, neste caso, o processo é oposto ao da adição. Em vez de adicionarmos ou juntarmos quantidades, vamos subtraí-los. Se retirarmos 4 frutas das 9 que tem aí, teremos como diferença 5 frutas. Agora, você consegue perceber que as operações da adição e da subtração são operações opostas? Enquanto uma adiciona, une, soma, a outra subtrai, retira. Enquanto 4 mais 5 dá 9, 9 menos 4 é igual a 5. Agora fique atento aos termos da adição e da subtração. É importante que você compreenda, está bem? Na adição, temos aí parcelas a serem unidas. E o resultado desta união é o total. Muito bem, na adição não deve ser menor que nenhuma das parcelas. Afinal, estamos realizando uma soma. Se eu somar duas quantidades, como por exemplo, 2 bananas mais 2 bananas, o resultado não pode ser menor que a quantidade de 2 bananas. Não é verdade? Agora, vamos ver os termos da subtração. Vamos lá. Temos aí, primeiramente, o minuendo e, na sequência, o subtraindo e, como resultado, temos a diferença. Lembre-se bem, na soma, o resultado é o total e, na subtração, o resultado se chama diferença. E, na subtração, a diferença deve ser menor ou igual ao minuendo e ao subtraindo. Afinal, se estamos retirando, diminuindo, o resultado dessa subtração deve ser menor do que os termos que estamos subtraindo. Agora, você consegue me dizer qual o número somado a 3 tem como resultado o número 12? Se está difícil para você chegar a este número, basta aplicar a operação inversa da conta que temos aí. Que operação é a inversa da adição? E isso, muito bem, a operação inversa da adição é a subtração. Primeiro, vamos pegar o total e colocar à frente da conta. Vamos lá. E em seguida, pegamos a parcela que já sabemos qual é e colocamos ela junto, subtraindo. Muito bem. Subtraindo 12 menos 3, o resultado será 9. Assim, descobrimos o número ausente neste caso. Agora, quando está faltando o minuendo da conta, neste caso aí, nós temos uma subtração que está faltando o minuendo. Como você vai proceder para resolver, para encontrar o número que está faltando? Você vai aplicar, neste caso,
como é uma subtração, a operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Você vai aplicar da mesma forma, a mesma regra. Você vai pegar o total, que neste caso é o 6, vai somar com a operação inversa, vai somar o 7 com a operação inversa, que é a adição. 6 mais 7 é igual a 13. Então, o nosso número desconhecido é o número 13. Vimos lá na adição de que forma encontrar o número ausente desconhecido, certo? Mas observe, fique bem atento. Na adição, você possui parcelas a somar, ou seja, pode estar faltando a primeira, pode estar faltando a segunda ou qualquer outra. Aplicando a mesma regrinha, você vai encontrar um número desconhecido. Vamos na tela. Neste caso aqui, não está faltando a primeira parcela, mas sim a segunda. Porém, você vai resolver da mesma forma, ou seja, vai pegar o total e passar para o lugar da parcela. Em seguida, vai pegar a parcela do início e mudar a operação. Se é adição, vai fazer dessa vez uma subtração e realizar a operação da seguinte maneira. 23 menos 15 é igual a 8. Então, o nosso número desconhecido é 8. Agora preste bastante atenção. A regra do termo desconhecido não funciona se estiver faltando o subtraendo. Então, observou que é uma subtração e está faltando o subtraendo, você então vai precisar resolver a conta normalmente. Mantenha-se calmo, não se desespere. Temos aqui 16 menos um número que eu não sei qual é. E esta subtração é igual a 12. Bom, para resolver essa operação matemática, basta olhar para o minuendo, que é 16, e contar em sentido inverso até chegar à diferença, que é 12. Vamos lá? Então, 16, estamos no 16. 15, 14, 13 e 12. Pulamos 4 números. Então, o número desconhecido é o número 4. Muito bem. 16 menos 4 são 12. Mas você percebeu que no espaço do número desconhecido sempre colocamos um quadrado? Na verdade, podemos substituir esse espaço por qualquer outro objeto ou letra. Vamos ver aí. É como um presente embrulhado, pronto para abrirmos e descobrir o que tem dentro. Vamos substituir esse espaço? Que tal se nós colocarmos aí uma letra? Uma letra bem legal. Pode ser o X? Então, ótimo. Então, essa letra X representa um número desconhecido que nós não sabemos qual é. No entanto, pode ser qualquer número. E para descobrirmos, basta que você siga os passos que eu mostrarei aqui. Está bem? Muita atenção agora. Vamos lá. Observe aí. Temos um número que eu ainda não sei qual é, que está sendo representado pela letra X. Esse número mais 25 é igual a 40. Que número é esse? Para começarmos a resolver, que operação estamos vendo aí? Muito bem, é a operação da adição. Já que essa é uma operação de adição, localizamos a parcela e também o total dessa soma, que fica depois do sinal de igualdade. Primeiro passo que vamos dar, preste bem atenção, é isolar o termo desconhecido, que neste caso é a letra X, certo? Vamos lá isolar. Após esse passo, vamos colocar a igualdade junto com o resultado, que neste caso, como se trata de uma adição, chama-se total, ao lado do termo desconhecido, que é o nosso X. Desta forma, como você pode ver aí. E por último, colocamos ao lado a parcela, dependendo da conta, pode ser a parcela, pode ser subtraindo, mas neste caso é a parcela,
com a operação inversa. Estava somando 25, agora está subtraindo 25. Vamos lá. X é igual a subtração de 40 menos 25, que é igual a 15. Muito bem. Desta forma, o nosso número desconhecido, representado pela letra X, é o número 15, pois 15 mais 25 é igual a 40. Vamos lá. Mas e a subtração, professor? Eu procedo da mesma forma? Bom, primeiro, você tem que ver o seguinte. Neste caso aí, é uma subtração, não é? E nesta subtração, nós sabemos quem é o subtraindo? Sim, verdade, sim. Então, desta forma, podemos proceder. Primeiro, identificamos o subtraindo e a diferença. Muito bem. Acompanhada do sinal de igualdade e depois nós isolamos o x, que é o termo desconhecido. Colocamos a igualdade e o resultado junto com um termo desconhecido e, por último, o subtraindo com a operação inversa. Muito bem. E então resolvemos. 6 mais 12 é igual a 18. Vamos lá colocar o x. Então, o nosso número desconhecido é o número 18. Muito bem. Mas você deve estar se perguntando aí, e se por acaso estiver faltando o subtraindo, o que eu faço? Bom, neste caso, você pode resolver normalmente, realizando a subtração entre a diferença e o minuendo. Como neste caso aí na tela, 13 menos o número desconhecido é igual a 5. Então, eu subtraio 5, que é o total, menos o minuendo, que é 13. E eu tenho como resultado o número 8. Encontramos também o número desconhecido. Falamos sobre relação inversa entre a adição e a subtração e a maneira de encontrarmos o termo desconhecido, que pode ser substituído por qualquer símbolo. E, no caso, substituímos pela letra X, não é? Agora, vamos ver a relação inversa da multiplicação e da divisão, mas não se assuste não, pois ela segue o mesmo padrão da adição e da subtração. É muito fácil entender. Vamos lá! Primeiramente, vamos rever os termos da multiplicação, começando nesta continha. O 3 é o nosso multiplicando. 7 é o nosso multiplicador. E o 21 é o produto desta multiplicação. E na divisão, temos o primeiro termo, o dividendo, que é o 13. O 13 aí é o nosso dividendo, que é o número que será dividido pelo 3, que é o nosso divisor. E o resultado 4 é o nosso quociente. E vendo que esta divisão aí não é exata, temos o resto. 13 dividido por 3 é igual a 4, onde resta 1. Então, vamos começar trocando a letra, está bem? Em vez de o x, podemos colocar um y? Vamos lá colocar um y, então. Temos aí a nossa continha com o número desconhecido, que está sendo representado pela nossa letra y. Mas dessa vez, a operação é da multiplicação e a operação inversa da multiplicação é a divisão. Muito bem. Já que esta é uma operação de multiplicação, localizamos o multiplicador e também o produto dessa multiplicação, que fica depois do sinal de igualdade. O primeiro passo que vamos dar é isolar o termo desconhecido, que neste caso aí é a letra y, certo? Agora, o segundo passo é colocar a igualdade junto com o resultado, ou seja, o produto ao lado do termo desconhecido e desta forma, como você pode ver aí. E o último passo é colocarmos ao lado o multiplicador
com a operação inversa. Observe, o nosso multiplicador estava com sinal de multiplicação e agora ele passou com sinal de divisão. Y é igual à divisão de 25 por 5, que é igual a 5. Desta forma, o nosso número desconhecido, representado pela letra Y, é o número 5, pois 25 dividido por 5 é igual a 5. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Vamos ver. Já que esta é uma operação de divisão, localizamos o divisor e também o quociente desta divisão, que fica depois do sinal de igualdade. Vamos isolar o y primeiramente. Após esse passo, vamos colocar a igualdade junto com o resultado, ou seja, o quociente ao lado do termo desconhecido, desta forma como você pode ver aí. E por último, colocamos ao lado o divisor com a operação inversa, a multiplicação. Dessa forma, como você pode ver aí, resolvemos. Y é igual à multiplicação 4 multiplicado por 8, que é igual a 32. Desta forma, o nosso número desconhecido representado pelo y é o número 32, pois 4 vezes 8 é igual a 32. Atento à aula? Prestou bem atenção em todo o conteúdo e nas regrinhas? Muito bem, excelente! Agora vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. Atividade número 1 na tela. Encontre o termo desconhecido das continhas abaixo. Temos aí a letra A, x mais 15 é igual a 18. Lembrando que o x é uma letra, tá bom? Ela representa um número que eu não sei qual é. Letra B, x menos 9 é igual a 7. Letra C, y vezes 6 é igual a 24. E D, y dividido por 4 é igual a 8. Então, você vai dar um pause no vídeo, vai pegar o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vai resolver com bastante calma, lembrando do todo o passo a passo que nós vimos aqui, tá bom? Vamos lá as respostas. Letra A, a resposta é 3, muito bem. 3 mais 15 é igual a 18. Letra B, a resposta é muito bem, 16 menos 9 é igual a 7. Letra C, muito bem, 4 vezes 6 é 24. E letra D, 32 dividido por 4 é igual a 8. Não esqueça, viu a operação adição, subtração, multiplicação ou divisão? Aplique a operação inversa, tá bom? Vamos lá, atividade número 2. Atividade número 2 na tela. Ricardo tinha uma coleção de carrinhos e ganhou mais 15 de presente, ficando com um total de 36 carrinhos. Quantos carrinhos Ricardo tinha antes de ganhar os outros 15 de presente? Vamos lá resolver essa questão. Primeiramente, vamos destacar as informações. Primeiro, Ricardo tinha uma coleção de carrinhos. Aí ele diz qual é a quantidade de carrinhos? Não. Então, nós precisamos colocar este número de carrinhos como um termo desconhecido. É uma quantidade que eu não sei qual é, que vai ser representado pela letra X. E depois ele ganhou, ou seja, ele somou a quantidade que ele tinha mais 15 de presente. Então, vamos colocar o 15 somando na nossa pequena equação, ficando com um total de 36 carrinhos. Então, o número desconhecido mais 15 tem como total o resultado 36. Vamos resolver essa questão para descobrirmos qual é o x? Isolamos o x, colocamos o total e depois a parcela com a operação inversa. Vamos lá colocar a parcela. Muito bem, 36 menos 15 é igual a 21. Logo, Ricardo tinha 21 carrinhos e ganhou mais 15 de presente e depois ficou com um total de
36 carrinhos. Muito bem, vamos ver tudo que você aprendeu na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Relembramos na aula de hoje os termos da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, essenciais para compreendermos o funcionamento de como encontramos o termo desconhecido nessas operações fundamentais. Também vimos que a adição e a subtração, assim como a multiplicação e a divisão, têm relação oposta, sendo uma o contrário da outra. Cada uma desfazendo o que a outra fez de certa forma. Também vimos que o termo desconhecido pode ser substituído por qualquer objeto. E na aula de hoje, substituímos pelas letras X e Y e aprendemos o passo a passo para encontrarmos o termo desconhecido. Gostou da aula de hoje? Muito bem, eu fico muito feliz que você tenha prestado atenção, resolvido comigo as atividades. Continue assim que você vai conseguir dominar a matemática muito rápido. Leve dúvidas ao seu professor, à sua professora, esforce-se, continue estudando, continue sendo um exemplo de estudante. Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima aula.